Obrigado. Exercício 7. Isso, valeu, obrigado. Bom, aqui é o seguinte, galera. Ele pediu para fazer a transformação do expoente, né, fracionário em raiz. Ou seja, lembra do solzinho? Quem está na sombra vai para o sol, quem está no sol vai para a sombra. Para quem não lembra, eu vou retomar aqui para vocês, tá? Vou só adicionar mais dois aqui. Bora. Vocês estão vendo minha tela? Não, né? Eu tô vendo, Joe. Mas você está vendo qual? A gente está vendo a 7. Eu também tô vendo o 7. Tá, então peraí. Vamos ver a outra aqui, rapidinho. Rapidinho, só um pouquinho. Porque quando eu mudo de tela, ele não aparece. Eu estava no Paint. Vamos lá. Aqui é o seguinte, ó. Eu disse a vocês na aula passada que sempre que eu tiver um expoente fracionário, obrigatoriamente eu tenho que transformar em raiz. Ou quando eu tenho uma raiz, eu posso transformar em expoente fracionário. Por exemplo, se eu tenho aqui a raiz quadrada de 2. Bom, a raiz quadrada de 2, ela tem o expoente igual a 1, tá? Tem um radicando com expoente 1, e o índice da minha raiz é 2, por ser uma raiz quadrada. O que acontece? Eu disse a vocês que a gente pode fazer a representação de um solzinho aqui, lembra disso? Aí eu falei o seguinte, para transformar isso em expoente fracionário ou voltar para a raiz, a ideia é a mesma. A gente mantém a base, olha lá, a minha base é 2, que é o meu radicando. E o expoente, por ser uma raiz, obrigatoriamente vai ser fracionário. Então, quem está no sol, um dia merece para onde? Ir para a sombra. E quem está na sombra, um dia merece para o sol. Então, nós temos aqui 2 elevado a meio. Então, isso quer dizer que se a gente tivesse 3 elevado a 1/4, olha o que ia acontecer. Muta aí, moçada. Quem abriu o áudio, por favor, muta. Obrigado. Então, olha o que acontece. Quando eu tenho um expoente fracionário, vou lembrar do solzinho. Quem está na sombra, vamos lá, vai ser raiz, a base é 3, então ele se transforma em radicando. Quem está no sol, um dia merece para a sombra. E quem está na sombra, um dia merece para o sol. Então, nós temos a raiz quarta de 3 elevado a 1, que é a mesma coisa que a raiz quarta de 3. Tranquilo? Fácil? Para quem não estava na aula naquele dia? Para quem não estava na aula naquele dia, é isso que nós vimos na aula passada. Fizemos a correção e vimos isso. Agora a gente vai fazer a correção do exercício 7. Então, correção do exercício 7. Nós temos lá letra A, 5 elevado a 3/4. Ou seja, nós temos a raiz quarta de 5 ao cubo. Aqui nós temos 8 elevado a 1/5. Então, nós temos raiz quinta de 8 elevado a 1. Professor, aqui eu preciso resolver, na letra A, 5 ao cubo, eu preciso resolver? Ele está pedindo só para transformar. Né? Transforma as seguintes potências em raiz, só. Quando pedir só para transformar, não precisa resolver. Agora, se por um acaso ele pedir na forma simplificada, né, na forma mais simplificada possível, a gente vai ter que resolver, tá? 5 ao cubo seria 125, então ficaria raiz quarta de 125, tá? Mas nesse caso aqui não vai ser necessário. Aqui, a letra C, nós temos raiz cúbica de 4 ao cubo. Como o expoente aqui é igual ao índice, está vendo? Ó, expoente 3, índice 3. Quando eles são iguais, eu posso extrair. Então, por isso ficou igual a 4. Aqui nós temos raiz cúbica de 1 elevado à quarta. Tá? Aqui nós temos raiz sétima de 15 elevado ao quadrado. E aqui nós temos raiz quadrada de 15 elevado à sétima. Fechou? Dúvida, moçada, nesse exercício? Dúvida nesse exercício? Não. Não. Beleza. Não. Quem está falando comigo? Que falou professor?
Não? Não tem ninguém falando comigo? Não? Tá, beleza, vamos embora. Depois disso, nós temos lá, moçada, algumas propriedades, tá? Essas propriedades, ela está aqui na página 111, tá? Pega então para mim na página 111. É bem facinho, tá? O estudo dessas propriedades. Não são somente essas, mas essas são as primeiras que a gente deve ter como primeiro contato, tá bom? Bom, vamos lá. Propriedades dos radicais. Se você quiser anotar no seu caderno aí também, que eu vou fazer espelhamento das duas telas, tá? Tanto essa da apostila quanto lá do Paint. Então, se você quiser anotar alguma coisa ou na apostila ou no seu caderno aí, fique à vontade. Bom, a primeira propriedade é a mais fácil de todas. Por quê? Ele coloca para a gente que sempre que o expoente for igual ao índice, olha lá, que o expoente for igual ao índice, eu posso fazer, então, a extração do meu radicando, tá? Então, se eu tenho aqui, ó, raiz de índice 13, de 21 elevado a 13, o expoente é igual ao índice, então eu posso extrair o radicando. Tá, isso quer dizer o quê, professor? Isso quer dizer o seguinte, deixa eu ir lá no Paint. Vocês não estão enxergando o Paint, né? Deixa eu compartilhar o Paint. Vamos lá. Se eu tenho, por exemplo, uma raiz essa raiz ela é quadrada, tá? Na maioria das vezes não aparece, tá? O quadrado. Não vai aparecer para você, tá? Vai aparecer sem nada. Se eu tenho aqui raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado, o que eu quero que vocês percebam? Eu quero que vocês percebam esse índice aqui, o expoente e o índice. Quando eu tenho o expoente e o índice iguais, eu posso então fazer a extração do meu radicando. Se eu tenho uma raiz cúbica de 27, o que acontece? A gente vai precisar fatorar o 27. Fatorando o 27, ó, o 27 dá por 3, que dá 9, que dá por 3, que dá 3, que dá por 3 novamente e que dá 1. Sendo assim, moçada, nós finalizamos a fatoração em 3 elevado ao cubo. Bom, então eu posso falar que a raiz cúbica de 27 é a mesma coisa que raiz cúbica de 3 ao cubo. Agora eu tenho o expoente igual ao índice. Se o expoente é igual ao índice, eu posso então fazer a extração do radicando. Dúvida da propriedade, moçada? Não. Beleza. Essa é a nossa primeira propriedade, tá? A segunda propriedade é o seguinte. O Caio caiu. Azar dele, levanta. Vamos lá. A segunda propriedade, ela é bem parecida. Ela é bem parecida, não. Na verdade, eu tenho como se fossem duas propriedades numa só. Quero que vocês fiquem atentos aqui, ó, tá? Nessa partezinha. Se você quiser circular aí, ó, é a parte mais importante que nós temos aí. Seria como se fosse uma simplificação de expoente e índice. Seria como se fosse uma simplificação de expoente e índice. Aqui, ó, perceba o seguinte, nós temos uma raiz oitava de 2 à oitava. Se eu simplificar, eu posso pegar o índice e o expoente e simplificar pelo número que eu quiser. Por exemplo, eu posso, no caso do 8, o 8 poderia ser simplificado por 2, poderia ser simplificado por 4. O que acontece? Nesse caso, ele simplificou por 2. Ele pegou 8 dividido em 2, 4. 8 dividido em 2, 4.
Logo, eu tenho um expoente igual ao índice, ele fez a extração. Então, ele fez, na verdade, a aplicação da segunda propriedade, que ele só simplificou um pouquinho, e depois fez a utilização da primeira propriedade. Então, duas propriedades numa só. O que eu quero mostrar para você é o seguinte. Deixa eu voltar lá no Paint. Rapidinho. Eu encomendei a caneta. Fica mais fácil para a gente escrever aqui. Mas até agora não chegou. O número saiu um pouquinho melhor. Bom, o que acontece, tio? Se você tem lá uma raiz décima de 2 elevado a quarta. Beleza. Eu posso escrever essa raiz com outro índice. De que forma? Eu posso pegar e dividir, vou mudar de cor aqui. Eu posso dividir esse índice por 2. Se eu estou dividindo o índice por 2, eu posso também dividir o índice, o expoente também por 2. Então, eu vou transformar essa raiz em uma raiz quinta, porque eu estou simplificando por 2, de 2 elevado ao quadrado. Então, nós temos uma raiz quinta. Nossa. Eu tenho uma raiz quinta de 4. Posso fazer isso? Sem problema. Ah, e se eu tivesse uma raiz... Só mudar a cor. Se eu tivesse uma raiz quadrada de 3. Bom, como a gente já sabe, o índice, quando é raiz quadrada, o índice é 2. Quando não tem nada no expoente, o expoente é 1. Eu posso, então, fazer o seguinte. Eu posso, eu quero levar essa raiz para a raiz décima. Beleza. Eu vou pegar, vou multiplicar por 5 o índice e vou multiplicar por 5 o meu expoente, ficando então com uma raiz décima, tá? Raiz décima de 3 elevado a quinta. Ali ficou parecendo um mais, tá? Mas é um vezes, tá, galera? Fica um vezes, tá? Aqui ficou meio de ladinho. Dúvida aqui, galera? Então eu mostrei para vocês que eu posso ou dividir o índice e o expoente pelo mesmo número, ou eu posso multiplicar o índice e o expoente pelo mesmo número. Isso não altera em nada o meu resultado, ok? Tá? Não altera em nada o meu resultado. Deixa eu apagar aqui, a gente vai para o próximo. Nossa próxima propriedade é o seguinte. A terceira propriedade. A terceira propriedade vocês não estão vendo na apostila, mas deixa eu espelhar novamente. A terceira propriedade, olha o que a gente tem aqui, ó. Eu tenho, dentro do meu radical, eu tenho uma multiplicação. Se eu tenho uma multiplicação dentro do meu radical, eu posso abrir esse radical e ele se mantém com o mesmo índice. Como assim, Diomedes? Assim, ó, galera. Vamos lá. Assim, ó. Se eu tenho raiz... Opa, se eu tenho aqui raiz quadrada, deixa eu colocar ali, se eu tenho raiz quadrada de 6, eu posso falar que essa raiz quadrada de 6 é a mesma coisa que raiz quadrada de 2 vezes 3. Então, eu posso afirmar também que é a mesma coisa que raiz de 2 vezes a raiz de 3. Só isso. Ah, professor, então isso quer dizer que se eu tiver uma raiz
de 15. Eu posso falar que essa raiz de 15, quais são dois números que multiplicados que resultam em 15? 3 e 5. Então, eu posso falar que é a mesma coisa que 3 vezes 5. Com isso, nós temos, então, uma raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 5. Dúvida aqui? Professor, Não. Pois não. mas isso funciona, tipo, por exemplo, no caso de raiz de 6, eu posso fazer com qualquer maneira que eu consiga multiplicar até 6, né? Não precisa ser necessariamente 2 vezes 3. Quais são dois números que multiplicados dá 6? 2 e 3, 1 e 6. Sim, eu poderia ser, por exemplo, raiz de 1 vezes raiz de 6, né? Sim, poderia. Mas se você colocasse raiz de 1 vezes a raiz de 6, você ia continuar com a raiz de 6, né? Porque a raiz de 1 é 1, aí se transforma no elemento neutro. Por que a gente está fazendo isso, Paulo? Porque às vezes, cara, ó, a gente pode ter uma situação assim, ó, lá na frente, tá? Lá na frente, tá, Paulo? Ok. A gente pode ter uma situação assim, ó. Raiz de 6 dividido pela raiz quadrada de 2. Você vai ver que a próxima propriedade vai falar um pouquinho disso também. Sabe quando a gente tem 15 dividido por 3? A gente já sabe que isso resulta em 5, não é? Sim. Mas a gente pode falar também que esse 15 é a mesma coisa que 3 vezes 5 dividido por 3. Aí lá no sexto ano a gente aprendeu uma técnica chamada técnica do cancelamento, que a gente pode simplificar aqui, não é? Sim. É exatamente o que vai acontecer aqui. Então, se eu posso falar que essa raiz quadrada de 6 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 3. Dividido por quem? Pela raiz de 2. Então, eu posso cancelar aqui, ficando apenas com a raiz quadrada de 3. Tá? Mas tem um detalhe. Olha a próxima propriedade. Se você parar para analisar a próxima propriedade, é exatamente isso que a gente acabou de fazer. Tá? A quarta propriedade aí, que está na página 112. Dá uma olhadinha nela. Olha lá, olha aqui na minha apostila, tá? Aqui nós temos uma raiz de índice n de A sobre B. Eu posso abrir essa raiz em raiz de índice A, ou de índice n, raiz de índice n de A, sobre raiz de índice n de B. O que ele está colocando para a gente é que a gente pode fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Quando eu tenho duas raízes, deixa eu voltar lá no Paint. Vou apagar esse print. Eu posso ter isso aqui, ó. Raiz quadrada de 6 sobre 2. Isso aqui é a mesma coisa que a raiz quadrada, eu posso falar que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 6 sobre raiz quadrada de 2. Ou seja, vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada, porque a gente pode, na verdade aqui, ó, já fazer a divisão. Raiz quadrada de 3. Isso, perfeito. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam? Eu não posso olhar para isso aqui, ó, para a raiz quadrada de 3, eu não posso olhar para isso aqui. Lembra que eu falo, o que a gente enxerga no 5? O que a gente enxerga em um número qualquer? Se a gente pegar o 5, se a gente for analisar o 5, eu posso enxergar o 5 de várias formas. Eu posso falar que ele é 1 mais 4, eu posso falar que ele é 6 menos 1, eu posso falar que ele é 5 vezes 1, então eu posso falar que ele é 10 dividido por 2, eu posso falar que ele é 5 elevado a 1. Então, eu olho para o 5, eu tenho que enxergar tudo que pode gerar o número 5. Então, quando a gente olha esse raiz de 3, a gente também tem que analisar tudo que pode gerar uma raiz quadrada de 3. Tá? O que eu quero que vocês entendam dessa propriedade é o seguinte, que sempre que eu tiver
uma divisão de radicais iguais, olha lá, de radicais, tá? Com o mesmo índice, raiz de mesmo índice, eu posso juntar, eu posso fazer o inverso, ó, eu posso juntar, tá? Ou eu posso fazer o processo de ida, que é isso aqui, tá? Então, por exemplo, se eu tenho aqui raiz quadrada de 5 sobre raiz quadrada de 3. Bom, eu não posso deixar, desculpa, eu não posso deixar uma raiz no denominador. Não posso. Eu não posso, a gente vai ver isso ainda, tá? Se chama racionalização. Nunca posso deixar uma raiz no meu denominador como resposta. Não posso. Existe uma coisa chamada racionalização. A gente vai ver isso ainda, tá? Então, o que acontece? Aqui a minha raiz ela tem índice 2. Aqui ela também tem índice 2. Se ela tem mesmo índice, eu posso simplesmente juntar essa fração num único radical. Raiz quadrada de 5/3. Tá bom, moçada? Difícil? Ok. Não, tudo ok. Beleza, show de bola. Vamos pro próximo, então. Mas por enquanto a gente não precisa se importar com essa racionalização, então, professor? Não, por enquanto não, Paulo. Porque a gente está indo... Você pode ver que a gente está na... a gente viu as 4 primeiras propriedades, tá? De um total de 11, pra você entender. Tá? Tem coisa que você vai ver só ano que vem, no 9º ano, tá? Então vamos dar... vamos devagar e sempre. Depois com critérios de curiosidade, alguma coisa assim, a gente pode até fazer alguma coisa só para ficar legal, tá? Bom, no exercício 9, ele pede para que a gente, considerando A igual a 25 e B igual a 81, ele pede para que você faça a substituição e determine aplicando as propriedades aí, tá? Então vocês vão fazer o exercício 9, vocês vão fazer o exercício 10, vocês vão fazer o exercício 11, até de tarefinha, tá? Então, exercício 9, 10 e 11 de tarefinha, tá? O exercício 12, ele fala de uma simplificação que está na página aqui 114. O que é uma simplificação? Simplificação, quando a gente fala simplificação de raiz, a gente vai ter que decompor o número e verificar o seguinte: quais são os números que podem ser extraídos da raiz, chamados de raízes irracionais. Então, quando a gente pega... Vocês estão vendo minha tela aqui? No Paint? Sim. Beleza. Vou só apagar isso aqui. No Paint não. No Paint não? Vou... No Paint? Não. Tá. Do Poliedro. Só do Poliedro. Beleza, vamos embora. Aqui. Vamos supor que a gente tem aqui uma raiz de 128. Vamos pegar uma exata, uma mais fácil para a gente. Raiz quadrada de 16. A gente sabe que se a gente fatorar o 16, a gente já sabe que é 4 também, tá? Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Quando a gente decompõe o 16, dá por 2 dá 8, dá por 2 novamente dá 4, dá por 2 novamente dá 2, dá por 2 novamente dá 1, não é isso? Como a nossa raiz aqui ela tem índice 2, eu vou agrupar de 2 em 2, lembra disso? A cada 2 eu tiro 1. A cada 2 eu tiro 1. Se fosse índice 3, se aqui o índice fosse 3, eu ia agrupar a cada 3 eu tiro 1. Fechou? Lembra disso? Lembra disso, Gonçalo? Sim. Beleza. Então aqui, ó, significa Sim. que saiu o 2, saiu o 2 e resultou em 2 vezes 2, que é igual a 4. Perfeito. Essa é uma raiz quadrada exata. Mas vamos supor que nós tenhamos aqui, então, a raiz quadrada
de 27. A raiz quadrada de 27 não é exata. Se ela não é exata, então eu tenho uma raiz do tipo, eu tenho um número irracional. Tá? Então, vou só deletar isso aqui. Vou ter mais espaço. Vamos lá. Eu vou fatorar o 27. Fatorando o 27. O 27 não dá por 2, mas ele dá por 3. Que dá 9. Que dá por 3. Que dá 3. Que dá por 3. Que dá 1. Como a minha raiz ela tem índice 2, porque ela é raiz quadrada, eu vou fazer o quê? Eu vou agrupar a cada 2, eu tiro 1. Então, sai o 3. Esse 3 aqui, ó, ele vai continuar dentro do radical. Então, eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes a raiz quadrada de 3. Essa é a simplificação de um radical. Ah, professor, e se fosse, por exemplo, a raiz quadrada de 72? Beleza, o que a gente vai ter que fazer? Renata, eu não vou mais adicionar no meio de aula, tá? Todos os alunos que entraram depois das 9h05, a aula de sexta-feira eu não vou aceitar, nem adianta entrar, tá? Porque eu acho muita sacanagem com quem já começou a aula. Não, é que eu caí, Joe. Você caiu, levanta. Eu caí, eu tava na aula. Levanta. Dona Maria. Natinha, tá, mas desculpa, mas é que não dá para eu ver que você caiu aqui. Tá bom? Desculpa. Não, de boa. É porque senão eu fico parando a aula e eu tenho que voltar. Vai, volta. Aí fica uma aula meio... Já é uma aula... eu sei que vocês acham uma aula já mais cansativa, né? Assim, mas... Você imagina ter que ficar voltando toda hora, falando a mesma coisa toda hora. Vamos lá. Decompondo o 72, então. Decompondo o 72, olha o que a gente tem. Vou decompor aqui o 72. Nossa, que horroroso 72. Não falo em nada, tá? 72 por 2 dá 36. Por 2. Aqui eu já poderia até parar, mas vamos lá, só para a gente seguir o nosso ritmo. 36 por 2 dá 18. Por 2 dá 9. Aí dá por 3, que dá 3, que dá por 3, que dá 1. Fechou. A gente vai cantar a musiquinha. A cada 2 eu tiro 1, porque é uma raiz quadrada. Então, a cada 2 eu tiro 1. Aqui, a cada 2 eu tiro 1. Perceba que... Opa, é 3 aqui. Perceba que saiu 2 e saiu 3. Então, vai ficar assim, ó. Saiu 2 vezes saiu 3 vezes a raiz quadrada de quem sobrou. Quem é que sobrou? Sobrou esse 2zinho aqui, ó. Então, vezes a raiz quadrada de 2. Eu posso afirmar, então, que isso aqui é a mesma coisa que 6 raiz quadrada de 2. Fechou? Joe, Oi. eu tenho uma dúvida. A tarefa que você falou era o exercício 9, 10 e 11. A gente vai ter que mandar no Fleming? É sexta-feira? Cara, pode ver que eu não estou usando muito o System em relação a isso, né? Geralmente, tem aluno que consegue anexar, tem aluno que não consegue anexar. Faz assim, ó. Eu quero que vocês resolvam numa folha separada, em apenas em uma única folha. Resolva ele, tira foto e me manda. Por quê? Quando vocês ficam tirando fotos de mais de uma página, tem aluno que não está conseguindo anexar. Então, vai fazendo uma folha de papel almaço, de sulfite, coloca seu nomezinho, tira a foto e manda, beleza? É como se você estivesse passando. Joe, Oi. eu consigo fazer PDF. Posso mandar normal? Pode, se você consegue, pode, meu filho. Ah, tá.
O Enzo estava na sala? Não, né? Ele está entrando agora, né? Que Enzo? O Enzo Novaes. Eu acho que tava sim. Eu acho que estava assim. Vocês tomam um jeito, hein, seus danadinhos. Eu tô. Enzo Andrei tá aí. Enzo Andrei é o Enzo, né, Enzão? Ah, tá. Vamos lá. Pensei que fosse o Andrei. Andrei. Ô, Enzo Novaes. Você já estava na sala, Enzo? Enzo. Enzo Novaes. Bom, vambora. Deixa esse Enzo Novaes pra lá. Galera, eu quero saber o seguinte. Alguém está com alguma dúvida? Não. Não? Tá. Não. Não. Eu quero que vocês façam agora, rapidinho, a simplificação de raízes. A letra E, faz a letra E, porque é menor, tá? Dá pra gente resolver ela de forma mais rápida. Faça para mim a letra E do exercício 12, que está na página 114. Rapidinho. Professor, Pronto, professor. Pronto. Fácil, moçada? Sim. Fácil. O que deu aí só pra gente... 2 raiz de 30. 2 raízes de... 30. Olha lá, ela é uma raiz cúbica. Você fez ela como raiz quadrada, não foi? Ah, verdade. Calma, então dá 2 raiz de 15. Isso aí, garoto. Muito bom. Beleza? Bom, então hoje na nossa aula de hoje ficou que a gente trabalhou as 4 propriedades dos radicais, as 4 primeiras propriedades e a simplificação de radical. Eu preciso disso aí pronto, tá? Eu preciso disso aí pronto para que a gente possa estar avançando. O tio Éder, ele estava trabalhando com vocês Teorema de Pitágoras, não foi? É. Então, na página 115, tem uma parte que ele queria que eu trabalhasse com vocês, que vocês comentaram comigo, que tem coisas que vai fazer com que eu trabalhe, não é? Que ele comentou? Uhum. Então, aí a gente precisa na sexta-feira estar trabalhando isso aqui. Tá bom, moçada? Então, por hoje, Certo. é só a nossa aula, tá? Obrigado Tá. pelo carinho, pela atenção de todos aí. Beleza. Tá bom? Valeu, Joe. Um abraço, Tchau, moçada. Oi, pois não. Tchau, Exercício Tchau. da página exercício Tchau, 9 Joe. até o Tchau, 11, tchau. né? Só um pouquinho, Tchau, só um pouquinho. Tchau, tchau. Beijo. Até a próxima aula. Com Deus. Saudade de vocês. Tchau, Joe. Tchau, tchau. Quem estava falando comigo? Eu posso só pegar o carregador do meu computador, porque vai cair. Falou, Joe. Falou. Oi, quem estava falando comigo? Tá, quem estava tirando dúvida? Paula, era você? eu tenho 2 perguntinhas. Pois não. Essas atividades, você vai liberar no Sysflaming para a gente mandar, então? Vou liberar junto com porque eu tenho que anexar esse vídeo, né? Uhum. Aí eu gero o documento lá para vocês, tá bom?
Tá. E a outra coisa. Peraí. Eu estava olhando o exercício 11 e eu não consegui entender direito nem a C nem a D. Você vai ter que fazer a simplificação. Você não tem lá a letra C. Raiz de índice 28 de 8/5 elevado a 12, não é isso? Sim. Dá para simplificar o 28 e o 12 por 4, não dá? Certo. Aí dá. Vai ficar raiz sétima, não é isso? Raiz sétima de 8/5 elevado ao cubo, não é isso? Elevado a 3, certo? Isso. Aí o que você vai fazer? Você vai abrir essa raiz. Vai ficar raiz sétima. Raiz sétima de 8 ao cubo. sobre raiz. Então, de 8 ao cubo, porque como está dentro do parênteses, o cubo ele é tanto do 8 quanto do 5. Do 5. Aí vai ficar raiz sétima de 8 ao cubo sobre raiz sétima de 5 ao cubo. Só isso. Então, beleza. Falou, Paulão. Um abraço. Fica com Deus, cara. Você também. Falou. Tchau, tchau.